Governo novo. Ideias novas. É preocupante e também muito triste saber que os brasileiros que vivem em São Paulo, estado mais rico do país, estão passando por uma crise de falta d'água sem precedentes na sua história. Preocupante porque o que afeta São Paulo afeta, claro, todo o país. Triste, muito triste, porque estamos falando de um problema alertado há 10 anos. Um problema que, segundo técnicos do próprio governo estadual, poderia ter sido evitado com obras feitas antecipadamente. 2 motivos específicos me levam a falar sobre a falta d'água em São Paulo em meu programa. O primeiro deles é o sofrimento do povo paulista que não precisava estar passando por isso. Você vai entender por quê. O segundo motivo é fazer chegar até você, eleitor, mais um exemplo do modelo de gestão tucano. Um modelo que meu adversário político não só defende como representa. O Brasil todo tem acompanhado o que vem acontecendo em São Paulo. Uma das maiores cidades do mundo corre o risco de viver uma gravíssima crise de abastecimento de água. Uma crise que poderia ser evitada, pois vários alertas foram feitos nos últimos 10 anos, mas os governos tucanos de São Paulo não tomaram as providências necessárias. O governo Dilma, que alertou o governo de São Paulo sobre o risco de desabastecimento em fevereiro de 2014, já autorizou a retirada do primeiro volume morto do sistema Cantareira. E há dias autorizou a retirada da segunda cota do volume morto do sistema. Dilma também se colocou à disposição para ajudar no que for necessário, inclusive liberando recursos para as obras que São Paulo tanto precisa. Há meses que vem tentando ajudar, mas o governo não demonstrou interesse em fazer obras com o nosso apoio. Segundo a Constituição, a palavra final nesse tipo de ação é sempre do governador do estado. O presidente só pode agir se o governador pedir e autorizar esta parceria. Com o agravamento da situação, o governo de São Paulo precisa mudar de atitude. Em uma prova da nossa disposição, estamos liberando pela Caixa Econômica Federal, com juros subsidiados, 1 bilhão e 800 milhões de reais para a construção do sistema produtor de água São Lourenço. Este sistema vai garantir no médio prazo mais água para a Grande São Paulo. Repito, o governo federal está disposto a participar de tudo o que for preciso para tirar a população de São Paulo dessa situação dramática. Um povo que tanto colaborou e colabora com o desenvolvimento do nosso país não pode seguir sofrendo por falta de planejamento e de obras. Em 2004, um documento do Departamento de Águas de São Paulo alertou o governo tucano. Era preciso realizar novos estudos e projetos para reduzir a dependência do sistema Cantareira que abastece a Grande São Paulo. No ano passado, um documento da Secretaria Estadual de Recursos Hídricos voltou a chamar a atenção para o problema. Mas as obras que iriam criar novas alternativas para o abastecimento da região metropolitana de São Paulo mal começaram. E o dinheiro para adiantar esse trabalho não faltava. Prova disso é que nos últimos 10 anos, a Sabesp, a empresa controlada pelo governo estadual e responsável pelo abastecimento de água de São Paulo, distribuiu mais de 4 bilhões de reais de lucros para os seus acionistas, inclusive no exterior. Veja se isso não é a cara dos governos tucanos. Boa parte do dinheiro das contas de água foi parar no bolso dos grandes investidores, ao invés de beneficiar a população paulista. Aécio representa bem esse jeitinho tucano de governar. Sua administração está sendo processada pelo Ministério Público de Minas. A acusação é que ele não investiu os 12% na saúde que a Constituição determina. Aécio nega a acusação. Mas, repare, em São Paulo, os tucanos também negaram que haveria essa crise no abastecimento. Só depois que a campanha eleitoral acabou e Alckmin foi reeleito, a população da capital e do interior ficou sabendo a verdade e conhecendo toda a gravidade do problema. Esse é o jeito tucano de governar, sem transparência, fugindo das responsabilidades, pouco se importando com o sofrimento das pessoas. Em 2001, no auge da crise do setor elétrico provocada pela falta de planejamento do governo Fernando Henrique, um dos poucos estados a se livrar do racionamento foi o Rio Grande do Sul. Na época, Dilma era secretária de Minas e Energia do governo de Olívio Dutra, do PT.
e preparou o Rio Grande para o que estava por vir. Hoje, vivemos uma seca muito pior que a de 2001. Mas graças às obras de energia realizadas por Dilma, o país não sofreu nenhum risco de racionamento. Isso é planejamento. Isso é compromisso com o Brasil e os brasileiros. Já os tucanos, mais uma vez, falharam. Em São Paulo, mesmo com todos os alertas, eles preferiram distribuir lucros a fazer os investimentos necessários para garantir o abastecimento da população. É assim que Aécio e os tucanos querem mudar para melhor o Brasil? A rua é do povo e eu quero Dilma de novo. Vamos em frente, coração valente, eu tô com você. E a massa do bem. O Brasil que luta por mais empregos e melhores salários pela reforma política e por mais inclusão social se mobiliza cada vez mais nesta reta final de campanha. Eu tenho motivo para falar que a minha vida melhorou muito com o governo Dilma. A Dilma é responsável pela revolução social que hoje encontramos nesse país. Dilma para o Brasil continuar incluindo e vencendo o racismo e discriminações. Nunca na história desse país um presidente cuidou tanto das mulheres, protegeu tanto as mulheres como a presidenta Dilma. Agora o filho de pobre pode ocupar o mesmo espaço do que o rico na universidade pública. Dilma, Brasil sem fome, sem miséria, muda mais. Sempre tive muitas críticas ao governo do PT. Importante dizer que sempre fizemos oposição à esquerda desse governo. Porém, agora, no segundo turno, é importante lembrar que eu sou um militante de direitos humanos há quase 30 anos e a candidatura de Aécio Neves representa um dos maiores retrocessos na República Brasileira. Não quero votar no candidato à presidência que não tenha coragem de olhar nos olhos da nossa juventude e disputar essa vida como se fosse a vida dos seus filhos. Quero votar no candidato à presidência que olhe para o seu jovem e queira ele no banco da escola e não no banco dos réus. Por isso, no segundo turno, meu voto é um veto em Aécio. Meu voto é Dilma. E atenção São Paulo! Nesta segunda, tem encontro de Dilma com movimentos culturais e da juventude da periferia. É na Praça Brasil, em Itaquera, a partir das 18 horas. Venha, participe e ajude a garantir um Brasil com mais avanços e mais mudanças. Você já reparou? A campanha de Aécio tem tentado atingir Dilma de todas as maneiras. Mas vamos responder às suas agressões com números e fatos. Veja, com Dilma, o Brasil se tornou a 7ª economia mundial e cresceu mais que a média das economias mais avançadas. Gerou mais de 5.700.000 empregos e a inflação nunca ultrapassou o teto da meta. Os juros caíram para o menor nível desde o final da década de 70. 56 setores produtivos tiveram redução de impostos sobre a folha de pagamento e o Simples Nacional já beneficia mais de 9 milhões de micro e pequenas empresas. Com Dilma, mais de 871 bilhões foram investidos em obras de infraestrutura. E o PAC 2 já concluiu 95,5% das ações previstas para o período de 2011 a 2014. A Petrobras está fazendo o maior plano de investimento da sua história. A capacidade de geração de energia aumentou em mais de 20.000 megawatts nos últimos 4 anos e foram implantados 23.000 quilômetros de linhas de transmissão. Negar tudo isso é negar o que aconteceu nos últimos anos. É negar todas as conquistas que você também foi capaz de realizar e que fizeram o Brasil avançar. O Brasil conhece esta mulher. Sabe da sua seriedade, da sua firmeza, da sua honestidade. O Brasil sabe da competência como ela atravessou a maior crise da economia internacional e impediu que esta crise afetasse gravemente nosso país. O Brasil sabe que ela está cada vez mais experiente e tem muito ainda por fazer por todos nós. Vá em frente, Dilma. Este trabalho não pode parar. Não deixe a mudança parar. Não deixe parar de mudar. Não deixe a mudança parar. Não deixe parar de mudar. Lula fez o ProUni, a Dilma o Pronatec. O Lula trouxe à luz, a Dilma a internet. Mais mudança, mais futuro é o que a gente quer. Eu vou em frente, é com essa mulher. Não deixe a mudança parar. Não deixe parar de mudar. Não deixe a mudança parar. Não deixe parar de mudar. Governo Novo. Ideias novas. Eu tô com Dilma.